Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aí à nossa matéria, aula 90, potenciação e as raízes de um número complexo, tá bom? Nós já vimos multiplicação de números complexos, quando nós temos, portanto, a multiplicação de dois números. Como que nós resolvemos? Se nós temos lá z igual a ρ, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. E se nós temos w é igual a ρ', que multiplica cosseno de alfa mais i seno de alfa. Para nós efetuarmos a multiplicação, o que nós vamos fazer? Qual que é o processo? Recordem aí. Então vai ficar o seguinte: z vezes w é igual a ρ vezes ρ', que multiplica cosseno de θ mais alfa mais i seno de θ mais alfa. Correto? Agora, se eu vou fazer isso aqui, multiplicar um número por ele n vezes, nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Nós vamos cair em ρ elevado a n. Eu vou somar n θs aqui no caso. Então vai ficar n vezes θ. E eu vou somar n θ, vai ficar n vezes θ. Então, é o mesmo processo, só que eu vou ficar multiplicando quantas vezes? N vezes. Aí conserva-se a base, soma-se os expoentes, a gente vai cair, portanto, nessa formulinha. Então, z elevado a n é ρ vezes ρ vezes ρ vezes ρ n vezes. É a mesma coisa que ρ elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes θ mais i, que multiplica seno de n vezes θ. Esse n é o valor do meu expoente. Simples assim, tá bom? E para nós calcularmos a radiciação, é a propriedade inversa da potenciação, é o mesmo raciocínio, tá bom? O mesmo raciocínio. Só que uma coisa interessante é que quando a gente extrai a raiz de um determinado número complexo, nós estamos formando um polígono no sistema cartesiano ortogonal. Então, se eu encontrar a raiz cúbica de um número, eu vou estar formando aqui um triângulo equilátero. Os afixos aqui no caso, para mim, vão ser um triângulo equilátero. Se eu encontrar a raiz quarta, eu estou encontrando um quadrilátero regular, ou seja, um quadrado. Se eu encontrar a raiz quinta, eu vou estar encontrando um pentágono, e assim sucessivamente, tá bom? No exercício 1, pessoal, o que nós vamos fazer nada mais é provar do que eu acabei de falar para vocês. Então ele está pedindo aqui para nós multiplicarmos z vezes z. Multiplicarmos z vezes z, tá? Então, o que nós temos? O que eu vou fazer aqui no caso? Z vezes z. Pela definição que nós aprendemos semana passada, tá? Isso aqui vai ficar o quê? Como que eu vou fazer z vezes z? Cosseno de θ mais i seno de θ. E aí eu vou provar que nós vamos chegar em cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Então vamos lá, ó. Então isso aqui vai ficar cosseno de θ
mais I seno de θ. Eu vou tentar escrever, só um minutinho. Então vai ficar assim, ó, Z vezes Z. Então isso aqui vai ficar cosseno de θ cosseno de θ, depois eu faço o risquinho, tá? Mais I vezes seno de θ. Que multiplica quem? Que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. E aí nós vamos fazer a distributiva, tá? Vamos aí, no caso, portanto, fazer a distributiva. Isso aqui também é o trinômio do quadrado perfeito, né? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembram disso? Então, vamos lá. Me ajudem aqui. Então, Z vezes Z. Z vezes Z vai ficar o quê? Cosseno vezes cosseno vai resultar cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Depois eu venho colocar o quadrado, tá bom? Mais, agora cosseno que multiplica I seno de θ. Isso aqui vai resultar o quê? I vezes seno de θ vezes cosseno de θ, tá bom? E aí eu vou multiplicar I seno de θ vezes I seno de θ, isso aqui vai resultar o que para nós? I ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, tá bom? Então aqui resultou cosseno ao quadrado de θ, mais I seno de θ cosseno de θ, mais I ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Tá bom? Lembrando que aqui é cortadinho, né? Agora, pessoal, o que nós precisamos aqui no caso? Lembrar, ó, que I ao quadrado, isso aqui é menos 1. I ao quadrado é menos 1. Tá? I ao quadrado é menos 1. Então, o que nós vamos ter quando a gente faz essas substituições? Nós vamos ter o seguinte. Então, isso aqui vai ficar menos seno ao quadrado. Menos seno ao quadrado. Então, nós vamos ter Z vezes Z. Z vezes Z é igual a cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Mais I seno de θ cosseno de θ, menos seno ao quadrado de θ. Menos seno ao quadrado de θ. Então aqui eu tenho cosseno ao quadrado de θ, aqui I seno de θ cosseno de θ, menos, aqui no caso, seno ao quadrado de θ. Tá bom? Agora, pessoal, aqui nós precisamos lembrar do seguinte. Nós precisamos lembrar da soma e subtração de arcos, de arco duplo, tá? Soma
soma, subtração de arcos e arco duplo, tá ok? Isso aqui, portanto, nós vamos ter que I seno de θ cosseno de θ é a mesma coisa que seno de 2θ. E cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de θ, isso aqui vai se tornar cosseno de 2θ. Tá ok? Então nós conseguimos provar que z vezes z é igual a quem? Cosseno de 2θ, cosseno de 2θ, mais I seno de 2θ. Tá ok? Provavelmente aqui para trás nós temos essa igualdade aqui, já mostro para vocês, tá bom? No exercício 1B, pessoal, no exercício 1B, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer z, que z ao cubo, isso vai ficar para vocês, a gente corrige no plantão caso vocês tenham dúvida. Z ao cubo, vocês vão fazer como z ao quadrado vezes z. O z ao quadrado nós provamos aqui anteriormente. O z ao quadrado nós provamos aqui anteriormente, tá? E aí vocês multiplicam novamente por z. Então façam vocês essa distributiva. Façam vocês essa distributiva. Deixa eu só voltar, porque se não me falha a memória, nós temos aqui, portanto, a soma de arcos, ó. Soma de arcos. Cosseno de θ1 mais θ2 é cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 menos seno de θ1, seno de θ2. Então, se o meu θ1 for igual ao meu θ2, pessoal, se aqui for igual, o que vai acontecer? Se aqui eu substituir por 1, aqui vai ser substituído por 1 e aqui vai ser substituído por 1. Então, cosseno vezes cosseno vai resultar o quê? Cosseno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ, que foi aquela substituição que nós fizemos ali no exercício 1A. Então, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, eu substituí isso por cosseno de 2θ, tá bom? É assim que faz. Isso aqui, portanto, é arco duplo, tá bom? Arco duplo. θ mais θ dá 2θ, tá bom? Então, fiz o exercício 1A, vocês resolvam o B, tá ok? O exercício 2, ele pede para nós usarmos a fórmula e calcularmos, tá bom? E calcularmos. Antes de tudo, nós precisamos transformar esse número na forma polar, na forma trigonométrica, né? Então me ajudem aqui. Vamos escrever isso, 1 mais raiz de 3i. Então nós vamos lá no sistema cartesiano de Gauss. Vou marcar o meu 1 e o raiz de 3. E eu tenho, portanto, aqui o afixo. Então, aqui, portanto, é o nosso vetor. Esse segmento aqui, portanto, vai ser quem? Aqui nós temos valendo raiz de 3. Aqui nós temos valendo raiz de 3 e aqui nós temos valendo 1. Vou encontrar quanto que vale esse ângulo θ. Então, aplicando tangente de θ, cateto oposto,
pelo cateto adjacente. Então nós vamos ter que tangente de θ é cateto oposto pelo cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 1, raiz de 3. Então, tangente de que ângulo que resulta a raiz de 3? 60 graus. Então nós temos que o θ é 60 graus. Precisamos calcular o módulo, o ρ. Como que nós calculamos o ρ? É raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então eu tenho que ρ vai ficar o quê? 1 mais 3. O meu ρ vai resultar quanto? 2. Então esse número aqui, pessoal, esse número nós vamos escrevê-lo de que forma? Isso aqui vai resultar 2, que multiplica cosseno de 60, mais i seno de 60. Tudo isso aqui ao cubo. É a potenciação. Então o que nós vamos ter? Eu vou ter 2 ao cubo, 8, que multiplica cosseno 60 vezes 3, 180, mais i vezes seno de 180. Então o meu ρ fica elevado ao cubo e os meus arcos ficam multiplicados pela potência. Tá bom? Quanto que é o cosseno de 180? O cosseno de 180 é menos 1. O seno de 180 é 0. Então nós vamos ter aqui menos 1, isso aqui 0, todo número multiplicado por 0 dá 0, isso aqui vai resultar menos 1 vezes 8, isso portanto é menos 8, tá bom? Fácil, simples assim. Fácil, simples assim. Tá bom? Tranquilo, né? Muito tranquilo. Dá um pause aí. Copia. Vamos para o item B. Vamos para o item B. Tá? Vocês então já sabem transformar isso na forma trigonométrica. Transformando isso na forma trigonométrica, nós vamos ter o seguinte. Isso aqui então vai ficar raiz de 2, que multiplica cosseno de 135, mais i seno de 135. Isso elevado a quanto? Isso elevado a menos 120. Isso elevado a menos 120. Tá bom? O que nós temos então, pessoal? O que nós vamos fazer aqui no caso? Isso aqui, menos 120, então vai ficar, vou vir para cá, ó. Isso aqui vai ficar raiz de 2 elevado a menos 120, eu vou simplificar esse 2 do meu índice com esse 120, e nós vamos ter 2 elevado a menos 60. 2 elevado a menos 60. Vezes cosseno de 135 vezes menos 120. Pessoal, nós precisamos aí no caso fazer 135 vezes menos 120. Quanto que vai dar 135 vezes menos 120? 135 vezes 120, isso vai resultar 16.200, menos
16.200. Dividido por 360 vai dar 45. Ou seja, você está dando 45 voltas completas e o resto está sendo zero. Então isso é a mesma coisa que cosseno de zero, tá bom? Isso é a mesma coisa que cosseno de zero mais I vezes seno de zero, tá bom? Cosseno de zero é 1, seno de zero é 0, 0 vezes I dá 0, mais 1 dá 1, vezes 2 elevado a menos 60, e isso vai resultar 2 elevado a menos 60, tá bom? Fácil, simples assim, tá? Dúvidas? Hoje à tarde nós estamos no plantão, perfeito? O item C e o item D e E, então é o mesmo raciocínio, tá ok? É o mesmo raciocínio. Vou colocar a resolução aqui para vocês conferirem. Caso vocês não consigam fazer, eu estou à disposição, tá? Toda quarta-feira, hoje à tarde, nós estamos juntos aí, beleza? O processo, isso é receita de bolo, tá? Isso aqui não muda. Isso aqui não muda, tá ok? Só abrir um Word aqui para vocês. E aí, nós temos, portanto, a resposta do C, D, o E e o F, tá bom? O processo é sempre o mesmo. Transforma o número na forma trigonométrica, na forma polar, e calcula-se a potência, tá bom? E calcula-se a potência. Muito simples, muito fácil, muito tranquilo. O exercício 3, o que ele está pedindo para nós, o exercício 3? Apresentar as raízes cúbicas dos números complexos abaixo, tá? Apresentar as raízes complexas dos números abaixo. Então, nós precisamos encontrar o Z1, Z2 e Z3. Z1, Z2 e Z3. Então vamos lá, ó. A primeira coisa que nós precisamos fazer, então, é escrever esse número na forma polar, na forma trigonométrica. E vocês já sabem disso. Então nós temos aqui que esse Z, ele vai ser escrito da forma 8, que multiplica cosseno de 60 mais I vezes seno de 60, tá? Como eu vou extrair a raiz cúbica, pessoal? A raiz cúbica, então nós vamos ter o seguinte, ó, que o meu Z1, que é uma das minhas raízes cúbicas, vai ficar o que aqui no caso?